E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Vandeir e nós vamos dar início às nossas aulas de artes, da disciplina de artes. E evidentemente aprender arte é uma coisa muito importante, interessante, até mesmo porque a arte ela está diretamente ligada à questão cultural, evidentemente, e tudo que envolve cultura a gente tem que estar ligado, concatenado nas questões de arte, né? Então a arte ela está presente em qualquer tipo de manifestação que a gente possa ver, seja no teatro, seja na dança, seja na arquitetura. Essas são as diversas formas de arte, né? O cinema, né? Que é uma arte muito divulgada e que a gente aprecia bastante, a escultura, né? Os desenhos, né? Os animes, né? Então toda manifestação artística ela está enraizada, né? Na gente, evidentemente, e conhecer a arte, né? Em suas diferentes formas é muito importante justamente para isso, né? Para que a gente possa aprender, a gente possa desenvolver o nosso senso crítico artístico, né? E evidentemente que nós precisamos ter esse senso para que a gente possa entender melhor a nossa história, entender melhor a nossa cultura, e a arte ela está diretamente relacionada a isso. Então a gente vai durante as aulas aprender, né, muitos aspectos artísticos, vamos compreender os diferentes tipos de arte, né, e aí a gente vai poder trabalhar os conteúdos de uma maneira bem ampla, certo? E eu espero que vocês possam gostar, se aprofundar, estudar bastante, tá bom? E esses são os votos do professor Vandeir. Então vamos para o nosso primeiro conteúdo, certo? Da nossa aula, que é justamente vamos lá, a arte barroca, tá, gente? Nós vamos falar sobre a arte barroca, né? Um pouco do contexto histórico, né? O estilo barroco ele esteve presente nos primeiros anos, nos primeiros séculos, né? Após o descobrimento do nosso país, né? Então, como a gente sabe, os portugueses, quando aqui chegaram em 1500, aqui no nosso território, eles buscaram trazer muitas coisas, né, muitos costumes referentes da sua cultura, né, da sua arte, e aqui tentaram implementar. Lembrando que quando os portugueses aqui chegaram no nosso território, os índios, né, que foram os primeiros habitantes do nosso país, já estavam aqui, né? Então, o que acontece? Muitos costumes, como eu falei, muitos adeptos, realmente muitos costumes foram trazidos, né? E estavam relacionados diretamente à arte, né? Então, muita coisa de Portugal foi trazida aqui para o Brasil. E um dos estilos de arte, né, um dos estilos de literatura e também da escultura foi o barroco, né? Então, durante muito tempo, esse estilo ele predominou aqui no nosso país, né? Então, a gente pode observar isso. Então, a arte barroca é o nosso assunto da primeira aula do ensino médio, né? Do segundo ano do ensino médio. Vamos lá. Então temos aí, pessoal, uma representação da arte barroca. Então a gente pode observar que a arte barroca ela consistia na questão de detalhes, de riquezas, de materiais. Vocês podem observar no exemplo da imagem a questão da riqueza de detalhes de vários quadros, né, com pessoas famosas, com imagens sacras, né, e vocês podem ver a predominância de detalhes em ouro, né, de detalhes que fazem com que essa arte ela tenha tido um grande êxito para a população naquela época, né, ali por volta de
de 1600, né, início de 1700. Então, a arte barroca ela perdurou durante algum tempo. E aqui no Brasil mesmo a gente consegue encontrar traços ainda dessa arte, né? E embora sejam outros estilos tenham vindo após o barroco, mas o barroco ele teve a sua significação dentro de todo aquele contexto histórico, dentro daquele contexto cultural, do contexto artístico, né? E aí a gente pode observar, né, uma riqueza enorme de detalhes, né? Então o barroco ele foi um estilo de arte que marcou bastante a sociedade durante aquele tempo em que ele esteve presente, né? Então aí a gente tem uma imagem que representa essa arte barroca, né? Primeiramente é importante a gente poder observar a questão do termo, né? Então, qual é a origem do termo da palavra barroco, né? Então, é um termo de origem espanhola, né? Barroco, aplicado para designar pérolas de forma irregular. Então, assim, algumas pérolas, né? Algumas joias, quando elas não tinham uma forma regular, ou seja, elas eram deformadas, né? Então, esse termo, né, esse termo de origem espanhola, barroco, ele foi aplicado para designar essa definição, essa designação. E o que foi que aconteceu? Ela irradiou-se, né, pela Europa, né, e continente americano, certo? E dessa forma, o que acontece? Foi trazida pelos colonizadores portugueses e espanhóis. Então, como eu falei para vocês, lá no século XV e século XVI, até um pouco do século XVII, né, um pouco mais de 200 anos após o descobrimento do nosso país, né, pelos portugueses, né, toda essa questão dessa arte, né, ela foi trazida aqui para o nosso continente, principalmente pelos portugueses e pelos espanhóis. Aqui no caso do Brasil, como a gente sabe, os nossos colonizadores foram os portugueses, e aí nisso eles trouxeram muita coisa relacionado a essa arte, né? E como eles tinham aquela questão da cultura, da arte, né? E os portugueses, evidentemente, como um povo europeu, eles tinham muito a oferecer, né? Se bem que quando chegaram aqui, como já foi dito, né, tem a questão dos índios, que foram os primeiros habitantes, e aí esse tipo de estilo meio que, né, ficou um pouco barrado, né, porque os índios tinham os seus costumes, tinham as suas crenças e tudo, mas com pouco tempo, o tempo foi se passando, e aí os portugueses eles conseguiram introduzir, colocar esse estilo de uma forma mais ampla, né? E aí a gente pode observar nisso, né? Aquele estilo, um estilo mais clássico, né? Um estilo mais detalhista, voltado para a realidade, né? Então o estilo barroco ele tem essa característica, né? Ele tem essas características, né? Essa parte sacra, essa parte da questão da religiosidade, a gente também pode observar nessas pinturas, né? nessas imagens. Então a arte barroca ela está justamente ligada a isso. Bem, continuando falando sobre a arte barroca, a gente vai observar alguns detalhes, né? A gente mais uma vez aí tem uma pintura que foi inspirada nessa arte, né? Oceanos in the Trevi Fountain, essa imagem representada, né? E o que foi que aconteceu? Onde foi que surgiu o barroco, né? O estilo barroco ele surgiu na Itália, né? E ele surgiu
devido a uma série de mudanças econômicas, religiosas e sociais ocorridas na época, né? Então, essas mudanças econômicas que aconteciam durante esse período na Itália, né? Essas mudanças religiosas e sociais, elas contribuíram para que esse estilo se desenvolvesse, né? Então, a origem, né? Apesar do nome ter origem espanhola, mas o estilo em si, ele se deu na Itália, né? E aí, qual era o contexto histórico italiano naquela época, né? Então, naquela época, a Itália, o povo italiano, ele estava passando por muitas mudanças, né? E essas mudanças foram muito significativas dentro desse contexto, né? Do contexto histórico. Então, não era só não eram mudanças relacionadas somente a um setor. Então, eram vários setores na sociedade italiana que fizeram com que esse estilo ele pudesse surgir e daí se difundir, né? Ele pudesse se espalhar para o restante do mundo e chegando aqui até o nosso continente, né? Ele teve origem e influência na Contra-Reforma, né? E a Companhia de Jesus, né, que era a ordem religiosa que objetivava, no trabalho dos padres jesuítas, difundir a fé católica. Bem, como vocês sabem, quando os portugueses aqui chegaram, eles quiseram, de certa forma, influenciar os índios, né, os que, como eu já falei para vocês, foram os primeiros habitantes do nosso país. E a questão dos padres jesuítas, né, que foram os padres que vieram aqui para catequizar os índios, né, na catequização dos índios, teve uma grande influência dessa companhia, né, a Companhia de Jesus. Então, para espalhar, né, para propagar a questão da religiosidade entre os índios, né, os padres jesuítas eles tiveram um grande papel, né, um grande desempenho, né? Tira-se o chapéu para os padres jesuítas que conseguiram, de certa forma, fazer com que os índios eles se voltassem para a religiosidade, né? Embora eles tinham as suas crenças, né? Eles tinham os seus rituais, mas os portugueses eles conseguiram influenciar os índios nesse quesito, né? Nessa questão. Então, quando os padres fizeram o trabalho de acordo com os seus preceitos, né? Divulgando a fé católica para os índios, a gente pode observar justamente isso, né? A gente pode observar esses detalhes, né? Então, o barroco surgiu na Itália, como já foi dito, e aí depois ele se propagou para diversas partes aqui do nosso país, né? Então a gente pode observar isso. Agora a gente vai ver algumas coisas relacionadas, algumas informações relacionadas às características do barroco, né? A gente pode observar que uma das principais características é que ele rompeu o equilíbrio entre o sentimento e a razão, ou entre a arte e a ciência. O que é romper esse equilíbrio entre sentimento e a razão? Eu posso explicar da seguinte forma: sentimento e razão são ideias opostas, né? Muitas vezes costumamos agir usando o sentimento, colocando o sentimento à frente da razão, e outras pessoas já agem colocando a razão acima do sentimento. É o que nós chamamos de coração, né, e a razão, né? E o que acontece?
esse equilíbrio que havia entre o sentimento e a razão foi quebrado quando a arte barroca ela se instalou, né? E também quebrou, né? Ele rompeu aquele equilíbrio entre a arte e a ciência, né? A arte e a ciência ela também tinham ideias opostas, né? Ideias contrárias. E a arte barroca ela veio justamente com esse objetivo, né? De quebrar todos os paradigmas, né? De quebrar todos os conceitos existentes, né? Entre essas ideias, né? De sentido contrário, né? De sentido oposto, mas que até hoje a gente pode observar, né? Então essa quebra de paradigmas, né? Foi encontrado nessa questão da arte barroca, né? E outra coisa interessante que a gente pode observar é que houve um predomínio das emoções, né? As emoções estavam afloradas, né, na arte barroca e não o racionalismo da arte renascentista, né? Então, o que acontece? Predominou-se mais a questão emotiva, né? A questão da emoção e não do racional, né? Então predominou a emoção e ficou deixado de lado a questão do racionalismo, né? Que era tão presente na arte renascentista. E aí o que aconteceu? Muitos aspectos foram observados, né? Muitos aspectos foram observados aí. As imagens que nós temos aí a primeira imagem, ela retrata, ela tem o seguinte quadro, né? O seguinte quadro de Andrea Pozzo, chamado de Apoteose de Santo Inácio, né? É o título desta obra da arte barroca, certo? E na imagem abaixo a gente tem uma imagem de Federico Barotti, né? Que está disponibilizado por Andreas Brettfer e tem por título Aeneas Flight from Troy, ou seja, o voo de Enéas para Troia, né? Então aí essa imagem abaixo ela está representando uma imagem de Enéas na Guerra de Troia, né? E a gente pode observar nesses dois quadros, em ambos os quadros, né, em ambas as pinturas, a presença da arte barroca. E aí a gente pode observar a emoção que é colocada, né, dentro desses dois quadros, né? Então a gente pode ver a riqueza de detalhes. Então assim, o predomínio da emoção sobre a razão ele é visto de uma forma bem prática, né? Para com essas imagens, né? Outras características da arte barroca é a seguinte: o emocional sobre o racional, é como a gente já viu anteriormente, né? Então a emoção ela prevalece sobre a razão, né? Sobre o racional. E o propósito da arte barroca é impressionar os sentidos do observador, né? Então, o que a gente pode observar? Que quando é colocado a emoção sobre a razão, a gente busca justamente isso, né? A gente busca que o olhar do observador, né? Faça com que ele reflita, ele sinta aquela emoção que a pintura barroca, que a arte barroca, ela possa expressar, né? Então, quando se coloca a emoção sobre o racional, sobre a razão, acontece justamente isso, né? Então, esse propósito, ele é levado em consideração. E o observador, ele sente isso quando ele aprecia um quadro que está colocado nessa arte barroca. Ele baseia-se no princípio segundo o qual a fé deveria ser atingida através dos sentidos e da emoção, e não apenas pelo raciocínio, né? Então, o que acontece? A gente pode observar
que os sentidos da emoção eles são trazidos à tona, né? Então a fé que todos nós evidentemente temos, né? Ela tem que ser atingida em todos os sentidos, não só na emoção, mas também no raciocínio, né? Naquele poder de se compreender o que aquela arte ela busca trazer para o observador, né? Então a gente precisa ter aquele olhar racional, evidentemente seguindo a emoção, porém essa emoção ela tem que predominar em todos os sentidos, né? Então a fé ela consegue ser adquirida, consegue ser reforçada, na verdade, através justamente desse olhar mais observador, né? Esse olhar mais crítico de quem visa essa arte. E também ela, né, a arte barroca, ela tem a busca de efeitos decorativos e visuais por meio de curvas, contracurvas e colunas retorcidas, né? Então, o que acontece? Essa riqueza de detalhes, né, dos efeitos, eles são observados justamente nisso. Então a gente pode observar nessas duas imagens que vocês estão vendo. A gente tem aí a primeira imagem, né, de Gian Lorenzo Bernini, que tem por título St. Peter's Square from the St. Peter's Basílicas, né? A Praça de São Pedro, né, na Basílica de São Pedro, né? Então a gente pode observar aí a riqueza de detalhes de uma arte barroca, né, de um quadro de uma arte barroca. E abaixo nós temos aí um Trevi Fontaine, que está localizado na capital da Itália, no caso Roma, né? Então a gente pode ver na figura de baixo a riqueza de detalhes, né, das curvas, das contracurvas, né, das colunas retorcidas, enfim, os detalhes da arte barroca, né, que está presente nessas imagens. Bem, agora nós vamos falar um pouco sobre a arquitetura barroca, né? A arquitetura barroca ela teve grande importância na harmonia do conjunto, né? Então, assim, quando se fala em arte barroca, ela abrange todos os tipos de artes, né? Seja a arquitetura, seja a escultura, seja a pintura, enfim. Então, a arquitetura barroca ela teve uma importância gigantesca dentro da harmonia do conjunto, né, da arte barroca. E nesse caso, ela busca, né, a valorização da unidade geral, interrelacionando arquitetura, escultura e pintura nas construções. Então, essa valorização da arquitetura ela está muito presente na questão das construções, né, de igrejas, de templos, né, nas esculturas barrocas. A gente pode observar justamente isso, né, essa questão da inter-relação, né, da arquitetura com a escultura. E aí a gente pode ver nessas imagens, né, que aquele simbolismo, aquela estética toda, aquela exacerbação de cores, né, de formas, ela ficou bem clara nessa questão da arte barroca, né? E inspira-se na arte clássica, mas é denominada de arte barroca, né, com o sentido de grotesco, por não respeitar as combinações e utilização dos gregos e dos romanos, né? Então, como a gente viu, a arte barroca ela não teve influência dos gregos, não teve influência da arte grega, não teve influência da arte romana, e foi um estilo que surgiu lá na Itália, como a gente pôde ver, né? Então, essa arte ela não teve nenhum tipo de combinação de uma outra cultura, de uma outra arte relacionada, né?
Então, essa riqueza ela teve uma grande contribuição para a arte vinho. Daqui a pouco eu vou falar sobre a questão da chegada da arte barroca aqui no nosso país, mas a contribuição que o barroco ele representou para outros países, né? Aquela propagação, até hoje a gente pode observar justamente nisso. Aí a pouco, né? Aí agora vocês podem observar mais uma vez, a gente pode observar duas imagens retratando a arquitetura barroca, né? No caso aí, a imagem é da esquerda para a direita, a gente tem a pintura de Fernando Dalacqua, né? Que é o interior da igreja de São Francisco, localizado na cidade de Salvador, na Bahia, né? Então, uma das coisas que a gente pode observar é que o predomínio da arte barroca ele se caracterizou, ele é mais encontrado justamente em igrejas, né? Em templos. E aí o que acontece, né? A gente pode observar, né? Essa riqueza de detalhes, né? Aquela coisa muito suntuosa, muito luxuosa, né? Aquela arte bem trabalhada com detalhes. E aí nesse caso a gente pode observar isso, né? Essa questão dos detalhes, né? Então a gente observa claramente essa questão. E na figura ao lado nós temos aí a Tetrapes, né? Que é o interior de uma ópera barroca, né? Então a gente tem o predomínio da arte barroca em um teatro durante uma ópera, né? Uma ópera barroca, uma ópera desse estilo. E aí a gente pode ver também, pessoal, a grande riqueza de detalhes, né? Você fazer um quadro desse, uma pintura dessa, os artistas barrocos eles tinham uma questão assim de um predomínio das cores, das formas, enfim. Eles geralmente viam essa questão como uma coisa muito importante. Então a gente pode observar justamente nisso, né? A gente pode observar essas questões da arquitetura barroca, né? Então esse predomínio de cores, de formas, né? Da beleza, da estética, ela está presente diretamente nesse estilo, né? A arte barroca presente evidentemente na parte da arquitetura. Agora ainda continuando, falando um pouco sobre a arquitetura barroca, pessoal. Na igreja barroca é comum a predominância de cúpulas altas e imponentes, ou seja, a gente pode observar que naquelas igrejas do século XV, XVI, XVII, né? Ou até um pouco mais, né? A gente pode observar que as cúpulas, né? Aquela parte de cima, né, da igreja, no teto, elas tinham por característica serem muito altas e imponentes, ou seja, o que era essa imponência? Era aquela beleza, aquela questão da estética cultural, da estética artística, e aí a gente pode ver a predominância desse estilo, né? E o que acontece? Ela usava vários elementos clássicos, como os greco-romanos. Então eu tinha falado que o estilo barroco ele não teve uma influência direta da arte grega, da arte romana, mas em alguns detalhes ela não teve uma influência direta, mas em alguns detalhes ela teve certa influência. Então a gente pode observar os frontões, os arcos e os pilares, ou seja, então todos os aspectos, né, todos os detalhes de uma igreja no estilo barroco,
ela levou em consideração esses detalhes, né? Então, vocês podem ver por essa imagem a Catedral de San Cajetan em Old Goa, né? A gente pode observar justamente isso, né? Muitas janelas, né? Muitas formas, como a gente pode ver também as cúpulas, né? A parte bem alta, bem imponente, muito bem trabalhada, né? Então a gente pode observar isso. Isso na parte externa, né? Na parte de fora. E na parte interna, seu interior é ricamente decorado, né? Ou seja, as capelas, altares com figuras de santos e anjos para incentivar os fiéis à devoção a Deus. Então, a gente observa isso, né? A gente pode observar essa questão, né, das capelas, das igrejas e tudo isso. O barroco ele estava diretamente ligado à questão da religiosidade, da fé, né? E quando, se algum dia vocês tiverem a oportunidade, ou se alguém já foi a uma igreja com estilo barroco, vai perceber, né, essa presença de muitas imagens, né, os santos, que é justamente para que os fiéis eles pudessem continuar com a devoção a Deus, né? Então a gente pode observar isso, né? Nesses aspectos. Então é muito importante a gente perceber essa questão, né? Então essas capelas, esses altares aí, eles estão presentes nisso, né? A gente observa. Muito interessante a gente poder observar essa questão, né? A gente tem mais uma imagem barroca. A gente tem uma imagem de Caravaggio, né? Que é um menino com uma cesta de frutas, né? Esse quadro, né? Ele data do ano de 1593, né? É uma pintura italiana do acervo da Galeria Borghese, né? E a gente pode observar o seguinte, que a composição assimétrica, né, em diagonal, ele revela um estilo grandioso, né, um estilo monumental, retorcido, substituindo a unidade geométrica e o equilíbrio da arte renascentista. Ou seja, a arte barroca ela se preocupava muito, além da questão da religiosidade, mas com a questão da riqueza de detalhes, né, um estilo muito aprofundado, um estilo onde se é levado em consideração a questão dos detalhes. Então vocês podem observar aí na imagem, vocês podem ver que ele é um quadro realista, né? Mas que tem aquele predomínio da riqueza dos detalhes, né? A gente pode ver aí na imagem que está sendo retratada justamente isso, né? Essa questão das cores, do predomínio, enfim. E nesse caso, ela também, uma das características da arte barroca é que ela é realista, né? Ou seja, ela abrange todas as camadas sociais, ela não fala somente das classes mais abastadas, né? Daquelas classes mais ricas, ela fala da classe média e também fala da classe pobre, né? Então esse desenho que a gente pode ver aí, ele retrata a realidade, né? A realidade da sociedade durante aquela época. E outra coisa bastante importante a gente observar é que dentro da pintura do barroco, né? Dentro da pintura barroca, houve a escolha de cenas no seu momento de maior intensidade dramática, ou seja, aquelas cenas mais comuns, aquelas cenas mais de certa forma dramáticas, com certo drama, né, com uma intensidade maior, elas eram observadas nisso, né, nessa questão. Então a gente pode observar justamente isso, né, essa questão de cenas do cotidiano, né, e de uma forma mais
dramática, né? Então o barroco ele estava preocupado justamente com isso. Ainda falando sobre a pintura barroca, né? Outra característica predominante nos quadros do barroco é um acentuado contraste de claro e escuro, ou seja, é a ideia oposta, né? O contraste do claro e do escuro. Então, o que é isso, né? Era uma expressão dos sentimentos, né? Se é uma coisa mais clara, era um sentimento mais brando, um sentimento mais calmo. Se era uma pintura de uma cor mais escura, era de uma forma mais pesada, de uma forma mais triste, né? E o que isso procurava retratar, né? Era um recurso que visava intensificar a sensação de profundidade. Então, é justamente isso que a pintura barroca ela tentava mostrar, né? A questão de que se fosse como eu acabei de explicar para vocês, se fosse uma pintura com cores, com tons mais claros, era justamente essa questão aquela questão mais branda, aquela questão mais de paz, né? Aquela questão de serenidade, né? Então, e se fosse uma pintura mais escura, né? De mais tons escuros, era aquela coisa mais fúnebre, aquela coisa mais dramática, né? Que procurava se encontrar. E aí, pessoal, a gente observa justamente isso, né? Essa questão desse acentuado contraste desses tons, né? Dos tons claros e dos tons escuros, né? Essa expressão de sentimentos que buscava se obter, certo? Há também a questão da pintura com efeitos ilusionistas, né? Em que dava às vezes a impressão de ver o céu e tal a aparência de profundidade conseguida, né? Então, o que acontece? De certa forma, uma pintura barroca ela tentava um estilo mais de ilusão, né? Então, era levado em consideração justamente isso, né? Esse sentimento de profundidade, né? Que procurava se encontrar. E aí, o que a gente pode perceber, né? Que os artistas barrocos, né? Os pintores barrocos, eles procuravam atingir os observadores, né? As pessoas que iam apreciar esse tipo de arte, justamente isso, né? Era uma pintura que deixava o observador bem mais à vontade, né? E às vezes aquela impressão de uma ilusão deixava o observador um pouco mais em dúvida, né? E aí a gente pode ver nessa imagem de Johannes Vermeer, né? The Art of Painting, né? A arte da pintura, a gente pode observar esses traços característicos, né? Dessas imagens. Então a gente pode ver que no quadro a questão das cores, né, é um misto, né, uma mescla de claro e escuro, né? A gente vê mais um predomínio de tons claros, então a gente tem uma imagem aí mais branda, né, uma imagem mais calma, mais serena. Então a gente pode observar nesse estilo esse contraste entre esses tons, né? Entre os tons claros e o tom escuro. Bem, durante o período da arte barroca, né, alguns pintores eles se destacaram, né? Alguns pintores eles se destacaram. E nós aí temos alguns exemplos, né? Na Itália, nós tivemos dois dos maiores representantes da pintura barroca, no caso Caravaggio, né? E Andrea Pozzo, certo? Esses dois, claro, existiram outros, porém Caravaggio, entre os dois italianos, Caravaggio foi o que mais representou
a questão da arte barroca, da pintura barroca, né? E aí nós temos ao lado Andrea Pozzo, que também é italiano, né? Que também representou bem a arte barroca, né? Então esses italianos, eles, como já foi dito, a arte barroca ela surgiu na Itália, e aí esse predomínio de artistas italianos dentro do barroco, né? Nós temos também dois pintores da arte barroca espanhóis, no caso Velázquez e o Rubens, né? Velázquez e Rubens, eles difundiram a pintura barroca na Espanha. E outro bastante conhecido é Rembrandt, né? Rembrandt, que era holandês, né? E que também difundiu bastante o estilo barroco dentro da sociedade holandesa naquela época. Então, esses pintores barrocos, eles tiveram bastante importância dentro da arte, né? Da arte barroca, mais precisamente dentro da pintura. Mais uma vez, Caravaggio, Andrea Pozzo, Velázquez, Rubens e Rembrandt. Então lembrem dos nomes desses artistas barrocos, tá? Desses pintores da arte barroca, tá? Não esqueçam deles, tá? E aí a gente tem as imagens, né? Da esquerda para a direita, de cima para baixo, a gente tem uma pintura de Peter Paul Rubens, no caso Caravaggio, né? A letra B ao lado nós temos aí Diego Velázquez, né? Aí nós temos mais abaixo uma pintura de Otávio Leone, que é da data de 1621, e ao lado nós temos aí Rembrandt, né? O pintor, né? da arte barroca, e esse quadro é de 1640, né? Então eles todos eram contemporâneos e trabalharam muito na propagação desse estilo dentro da sociedade em seus países. Uma coisa importante a se observar é a pintura em afresco, né? O que é isso? O que era a pintura em afresco, né? O afresco era empregado nos tetos das igrejas, ou seja, nos tetos das igrejas, né? Nas igrejas daquela época, empregava-se essa técnica, né? E o que ela procurava objetivar, né? Ele dava a impressão de que estávamos tendo uma visão paradisíaca do céu, ou seja, quando você entrava nas igrejas que tinham o estilo barroco e você olhava para o céu, né, para o teto, dava-se a impressão que você estava no céu, né, com muitos santos, com anjos, né, a presença de Deus, evidentemente, de Jesus, né, e aí essa pintura em afresco ela tinha essa característica, né? E quando você entrava, você via, imaginava que estava no céu devido à suntuosidade da pintura em si, né? E a ideia era justamente essa, né? Fazer com que o espectador esquecesse que havia um teto de madeira sobre sua cabeça, né? E imaginasse que o céu celestial havia rasgado o telhado, ou seja, aquela impressão, né? Você olhava para o céu, né? Olhava para o teto e você tinha aquela ligeira sensação de que você estava no céu, justamente por causa disso, né? Então, de certa forma, em alguns momentos, devido a essa técnica, né? O espectador achava que estava no céu, né? Então era muito interessante se observar isso. E esse estilo ele predomina até hoje, né? Então, se você tiver a oportunidade de visitar uma igreja do estilo barroco, aí você vai identificar essa pintura aqui barroca, ela tem o afresco, né? Que é justamente a questão
daquela pintura que dá uma ideia de que você está vendo o céu representado ali, né? E muitas vezes isso confunde, né, a visão mais apurada do espectador. Então a gente tem a visão disso, né? E isso traz uma paz interior muito grande, né? Você entrar em um local religioso em que existe essa pintura. Claro, como eu falei para vocês, esse tipo de pintura ela só existe em catedrais, em igrejas com estilo barroco, né? Em outros locais, né, em outras igrejas, a gente pode não observar isso, mas a gente observa claramente essa questão dos afrescos, né, da pintura em afresco, justamente dentro de artes dentro de igrejas e de templos, né, de catedrais com esse tipo de pintura. A gente já falou sobre a arte, a gente já falou sobre a escultura, sobre a arquitetura, agora a gente vai falar um pouco sobre a música barroca, né? O estilo barroco dentro da música, né? Então, a gente vai observar o seguinte, que a música caracterizou-se por pormenores e contrastes complexos, né? Ela está intimamente relacionada à vida da igreja e da corte. Então, o que a gente pode observar? Que, como a gente sabe, né, a gente está vendo desde o início da aula que a arte barroca está diretamente ligada à fé, à questão da religiosidade. E correlacionado, né, à música, a gente também observa isso, né? Que a maioria das produções da música barroca, elas estão diretamente ligadas à igreja, né? E então a música de cunho religioso tornou-se progressivamente dramática e secular, né? A ópera, com seus espetáculos elaboradamente encenados, né, desenvolveu-se primeiramente durante a época barroca. Então, durante a época barroca, a gente observou isso. Então, as óperas, né, que era um estilo de música predominante naquele tempo, né, ela era encenada, ela era dramatizada, né, como se fosse um teatro, né, e a música barroca ela estava diretamente ligada a isso. E os grandes compositores barrocos, né, na Europa naquele tempo foram Cláudio Monteverdi, né, e Alessandro Scarlatti na Itália. Então esses dois músicos, esses dois compositores, eles estavam presentes na Itália. E Johann Sebastian Bach, né, esse então é um monstro, né, um monstro da arte barroca, né, do estilo barroco, da música barroca, e Georg Handel na Alemanha. Então esses foram os maiores representantes da música barroca dentro daquele contexto, né, da arte barroca na Europa, né? Monteverdi e Scarlatti, né, na Itália, e Bach e Handel na Alemanha. Então aí a gente tem as imagens. Aí nós temos na imagem de cima o retrato de Johann Sebastian Bach, né, que foi feito por Elias Gottlob Hausmann, certo? Então Bach, ele era alemão. E aí abaixo nós temos o retrato de Alessandro Scarlatti, né? Nós não temos o nome do autor dessa obra, mas Scarlatti, ele foi um dos grandes compositores da música barroca e está aí relacionado, né? E aí vocês podem observar, né, os estilos, né, do homem durante a questão da vestimenta, a questão do cabelo, a questão da estética, né? Mas foram grandes nomes relacionados à música barroca naquela época, né? Então, dois dos grandes nomes que contribuíram muito para o desenvolvimento da música barroca dentro daquele contexto, né? Bem, e dentro da escultura, dando prosseguimento, falando sobre a escultura barroca, as características
da escultura barroca é o predomínio das linhas curvas, dos drapeados nas vestes e o uso do dourado. Então, o que acontece? Então, as esculturas barrocas, elas tinham aquele predomínio de linhas curvas, né? E as vestes, elas eram drapeadas, elas eram douradas, né? Vocês podem observar aí. E havia muita questão da curva dourada, né? De detalhes dourados nas imagens, né? A gente pode observar justamente isso nesses detalhes. Aí a gente vai ver um pouco mais sobre a imagem. E os gestos e os rostos das personagens revelam emoções violentas e atingem uma dramaticidade desconhecida no Renascimento, né? Então, o que a gente pode observar, né? A gente observa justamente isso, que durante a construção de imagens da escultura barroca, a gente atinge justamente isso, né? Aquela emoção mais violenta, aquela coisa mais dramática, né? Aquela dramaticidade que a gente não via no Renascimento, né? A gente não via esses detalhes, essas características no Renascimento, e a gente observa isso dentro da escultura barroca, né? Então, o estilo barroco, o estilo de escultura barroca, ele contrapõe os preceitos do Renascimento, né? Enquanto o Renascimento ele buscava uma coisa mais nova, de renascer, aquelas coisas relacionadas à criação de tudo, o barroco ele se contrapunha, né? Ele ia de contraste a esses valores, né? E essas emoções violentas, elas são representadas justamente nisso, né? Elas são representadas dessa forma. E o principal artista que retratou muito bem essa questão da escultura barroca foi o Bernini. Bernini era um artista italiano, né? E ele foi quem mais se destacou dentro da escultura barroca. Então aí a gente tem essa imagem de uma escultura barroca, né? Em que a gente percebe essas características presentes, né? Essa questão das linhas, né? Do predomínio das linhas, os gestos, né? Uma coisa mais dramática, não é uma coisa mais branda, não é uma coisa mais calma. Expressa uma expressão mais violenta, né? Uma coisa mais dramática em si. A gente pode observar a presença do dourado, também da cor dourada, né? Que era muito utilizado, os traços dourados. Enfim, né? A gente pode observar esses gestos dentro da escultura barroca nesse cenário. Agora vamos falar um pouco sobre Jean Lorenzo Bernini, né? Como eu falei para vocês, ele foi o mais importante escultor barroco e, como eu falei para vocês, ele nasceu em Florença, né? Na cidade de Florença, na Itália. E ele foi, além dele ser escultor, ele também foi arquiteto, né? Ele foi urbanista e foi pintor, né? Então ele exerceu essas funções, né, dentro daquele cenário da arte barroca, né? E aí a gente tem a imagem dele, né? E ele tornou-se o principal artista da corte papal e de Roma, ou seja, na Itália, a maioria das obras do barroco, né, seja na escultura, seja na arquitetura, seja na pintura, então Jean Lorenzo Bernini, ele participou de uma forma bem direta, né? Então, entre 1630 e 1635, durante esse período, ele exerceu uma influência muito grande para o desenvolvimento da escultura barroca, né? Então, a gente pode observar justamente isso, né? Então, Bernini foi o principal nome do barroco dentro da sociedade italiana naquela época, né? Então ele exercia várias funções, então ele teve um papel importante, um papel fundamental dentro da arte barroca naquele período, né?
aí nós vemos algumas imagens, né, da escultura barroca feita por Bernini, né? Então, da esquerda para a direita, a gente tem uma primeira imagem, né, de Jean Lorenzo Bernini, que foi feita entre 1618 e 1619. Essa imagem ela foi disponibilizada por Diomed, certo? A imagem do meio, outra imagem de Jean Lorenzo Bernini, no caso que tem por título Fountain of the Triton, né, que é a fonte de Triton, né, representando os deuses, né. Ela foi disponibilizada por Carlo Morino, certo? E aí na figura mais para o lado, né, nós temos outra figura de Jean Lorenzo Bernini, que a gente já viu, né, anteriormente, St. Peter's Square from the St. Peter's Basílicas, né? A Praça de São Pedro da Basílica de São Pedro, né, localizado em Roma, na Itália, né? A Basílica de São Pedro, né, que é onde geralmente o Papa ele celebra, né, as suas missas, né, a missa do Galo, né, que é muito comum todos os anos na noite de Natal, né? E a Basílica de São Pedro, né, que está localizado no Vaticano, né? O Vaticano, que é um pequeno país que está localizado dentro da Itália, né? A gente pode observar essa pintura e, aliás, todas essas pinturas de Bernini, né, com o predomínio da arte barroca, das formas do barroco, né, das cores barrocas, enfim, a gente pode observar justamente isso. Agora aqui no Brasil, o principal representante da escultura barroca foi Aleijadinho, né? Aleijadinho, evidentemente tinha esse apelido, essa alcunha, porque ele não tinha os movimentos dos pés, mas ele tinha um enorme talento com as mãos. E em Minas Gerais, onde ele vivia, mais precisamente na cidade de Ouro Preto, que é uma cidade com um vasto patrimônio histórico, ele esculpiu muitas imagens em pedra-sabão, né, que era um tipo de pedra que ele utilizava, mas ele também utilizava outros materiais. E a gente pode observar, ele foi o principal representante da arte barroca no Brasil. E a primeira imagem, a gente tem Christ bearing the cross, ou seja, Cristo segurando a cruz, né? A gente tem aí um exemplo bem clássico da arte barroca, tão bem trabalhada por Aleijadinho, né? E na figura ao lado, nós temos aí o profeta Ezequiel, na obra 12 Profetas de Aleijadinho. E aí a gente pode observar justamente isso, né? Então Aleijadinho foi o principal representante da arte barroca aqui no Brasil, né? A gente falou muito sobre a arte barroca na Europa, né? Mas a arte barroca aqui no Brasil também foi uma arte muito importante, né? Durante aquele período pós-colonização, pós-descobrimento, né, aqui do nosso país. E Aleijadinho, a gente não poderia deixar de falar de arte barroca sem falar em Aleijadinho. Foi o principal representante do barroco aqui no nosso país. E é isso, pessoal. Vocês viram aí, vocês puderam ver, né, que a arte barroca foi uma arte que teve uma grande importância, não só no nosso país, mas também naquele contexto todo europeu, né? E aí a gente pode observar isso, né? Que o estudo da arte barroca, ela foi muito importante, né? Então a gente pode observar nas várias denominações, na escultura, na arquitetura, na música, como a gente pode ver na música Bach, Handel, né? Na parte da escultura a gente tem Bernini, né, como principal nome da arte barroca na Europa, né? A gente tem Caravaggio, né, na
arte da pintura, Velázquez, né, Rembrandt, alguns nomes importantes, né? E a gente viu também que a arte barroca, ela estava diretamente ligada àquela questão da religiosidade, aquela questão da fé, né, naquele cenário. E quando a gente pode facilmente observar que em catedrais, que em igrejas, não só na Europa, mas também aqui no Brasil, já que o barroco também chegou aqui, né, a gente pode ver aquele predomínio da religiosidade, né, da fé, aquela quebra do racionalismo que existia no Renascimento, né, na arte renascentista. E aí então buscou-se isso na arte barroca, né? Espero que vocês tenham gostado da aula, né? Esse é só o nosso pontapé inicial, e nas aulas subsequentes nós vamos continuar trabalhando com mais assuntos relacionados à arte, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço do professor Vandeir e até o nosso próximo encontro, tá bom? Bons estudos para vocês, tá? E vamos dar prosseguimento aos nossos conteúdos de uma forma bem legal, bem interessante, que vocês aprendam bastante, tá bom? Um grande abraço para vocês e até o nosso próximo encontro. Até mais, pessoal.